Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, 1 Pedro, como temos feito ao longo dessas últimas semanas, desses últimos domingos, meses. 1 Pedro é o livro, é a carta que nós estamos expondo. Se você está nos visitando, saiba que nós temos essa prática, expor livros inteiros da Bíblia. Temos entendido que isso é uma forma de sermos alimentados pelo Senhor. Quando expomos livros inteiros da Bíblia, nós lemos, explicamos e aplicamos a palavra do Senhor. E nós estamos no capítulo 4 de 1 Pedro, quase chegando ao último capítulo. Eu não sei você, mas eu já começo a sentir saudades já de 1 Pedro e nem terminamos. 1 Pedro, capítulo 4. Hoje nós vamos tratar dos versos 7 a 11. Eu peço que você acompanhe com atenção, com fé, com interesse. É o alimento do Senhor para a nossa alma, para o nosso coração. Diz-nos assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que, em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, nós agradecemos pela Tua palavra, pedimos que o Senhor agora nos ajude na explicação, na aplicação da Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, fale a todos nós, aos adultos, jovens, adolescentes, às crianças, aqueles que nos acompanham à distância, aqueles que ouvirão essa mensagem num outro momento. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa também os missionários que estão pregando a Tua palavra em lugares para nós até longínquos. Que o Senhor use a vida de cada um, que o Teu povo seja edificado, seja alimentado pela Tua palavra, e que pessoas, ó Deus, possam ouvir e também ser alcançados pela Tua graça, em nome de Jesus, aquele que merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração, o grande Rei. É no nome dEle que oramos gratos. Amém. Se você é bem interessado por futebol e por seleção brasileira, você deve ter observado que ao longo da semana, a semana que passou, mais precisamente na terça-feira, foi uma data especial. 21 de junho. Foi em 21 de junho de 1970 que a seleção brasileira alcançou o tricampeonato mundial. Foi em 1970, jogando lá no México, que a seleção brasileira conquistou, né, o famoso tri. E 52 anos atrás isso aconteceu. Algo que aconteceu há 52 anos e que ainda mexe tanto com o coração de tantas pessoas que gostam de futebol, pessoas que gostam da seleção. E eu, por exemplo, eu sou obrigado até a dizer para os irmãos que eu sei mais da seleção de 70, da seleção de 82, do que da seleção atual. Aliás, esses dias eu fiquei pensando, não é esse ano de Copa? Aí eu fiz as contas, não, 2022, mas já estamos em junho, aí indo para julho, não começou a Copa do Mundo. Alguém disse, não, mas a Copa do Mundo esse ano é mais para frente, é mais para o final. E eu não sei, eu não estou tão empolgado assim, tem tanta coisa acontecendo no nosso país, não estou tão empolgado assim com Copa do Mundo. Mas essa semana em que foi comemorado 52 anos da conquista, né, do tri, quando o Brasil foi tricampeão, eu fiquei assistindo algumas imagens, de alguns jogos da nossa seleção, lá de 1970. Uma seleção, os mais jovens aqui que ouvem muito falar, né, que conhecem muito sobre Neymar, sobre Messi, Cristiano Ronaldo, mas que talvez não tenham ouvido falar ou não tenham visto Pelé, não tenham visto Tostão, não tenham visto Jairzinho. Eu também não vi porque em 70 eu ainda não era nascido. Mas como é interessante assistir aos jogos. E é interessante assistir os jogos da Copa de 70, porque, pelo menos para mim, quando eu assisto um jogo da Copa de 70,
Mesmo o Brasil tomando um gol, eu não fico triste, não. Eu não fico preocupado, não. Sabe por quê? Porque eu já sei qual é o final. Eu já sei quem foi o campeão. Eu tenho na mente uma imagem que muitos de vocês talvez tenham na mente. Aquela imagem do capitão da seleção, Carlos Alberto Torres, levantando a Jules Rimet, aquela belíssima taça. Quando, afinal, no final do último jogo, quando o Brasil ganhou de 4-1 da Itália, depois de um jogo difícil no sentido de bastante corrido, inclusive Rivelino desmaia, né? Ele nem pôde comemorar, nem conseguiu comemorar porque ele desmaiou. Alguns dizem que foi de exaustão, outros dizem de emoção, eu acho que foi um pouco dos dois. Mas a imagem que eu tenho é do Carlos Alberto levantando aquela belíssima taça. Então, quando eu assisto os jogos da seleção, e sempre me encanto com as jogadas de Pelé, de Tostão, de Jairzinho e de todo aquele grande elenco, eu não fico preocupado, eu não fico triste, porque eu sei qual foi o final. Eu me lembro da imagem de Pelé sendo levantado, essa é a imagem que eu tenho na mente, por isso, mesmo assistindo os jogos onde o Brasil leva um gol, para mim é tranquilo. Um pouco diferente quando eu assisto os jogos da Copa de 82. Segundo meu pai dizia, a melhor seleção brasileira, há controvérsias, mas era uma seleção que não tinha Pelé, não tinha Tostão, não tinha Jairzinho, mas tinha Zico, tinha Sócrates, tinha Falcão. Uma seleção como eu li num slogan, como eu li num noticiário, uma seleção que não ganhou, mas encantou. Mas diferente da seleção de 70, a seleção de 82, que também encantou o mundo, não foi campeã. Então, quando eu assisto os jogos da Copa de 82, já não é, apesar de ficar encantado com as jogadas daqueles craques, eu fico um pouco triste porque eu sei o final, eu sei que o Brasil não foi campeão. Irmãos, na nossa vida, quando nós não sabemos o final, quando nós não sabemos quando virá o final, e principalmente quando as coisas são difíceis, são sofridas, é muito difícil. Você passa uma vida, está experimentando momentos difíceis, você não sabe quando isso vai acabar, e você não sabe como vai acabar, aí é terrível. Para muitos a vida é assim, não se sabe até quando vai o sofrimento e como vai terminar. Não saber como vai terminar é terrível, mas quando a gente sabe que vai terminar e como vai terminar, isso faz toda a diferença. O que Pedro nos lembra aqui, queridos, é que vai terminar. E nós sabemos como vai terminar. Quando Pedro diz sobre o fim de todas as coisas está próximo, ele está nos lembrando que vai terminar. E nós já sabemos como vai terminar. E nós já sabemos que será um final feliz. E então Pedro, meus irmãos, nos lembra nesta manhã, Deus nos lembra através da sua palavra, que o fim está próximo, que vai terminar. E é um fim maravilhoso para nós que pertencemos a Cristo. Por isso, nós devemos viver não em desespero, mas em oração. Nós devemos viver não para nós mesmos, mas servindo a Deus, servindo aos irmãos. Em resumo, queridos, a mensagem desta manhã é esta: porque o fim está próximo e nós sabemos qual é o fim, é um fim maravilhoso para nós, vamos viver não desesperados, mas conscientes em oração, e não desperdiçando a nossa vida, mas servindo, amando, recebendo pessoas, tudo para a glória do Senhor. Este é o resumo da mensagem desta manhã. Nós vamos ver isso em 4 partes. A primeira delas é porque o fim está próximo. Não nos desesperemos, oremos. Olhe comigo mais uma vez o verso de número 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Irmãos, nós temos então, ao longo desses últimos domingos, desses últimos meses, olhado para esta maravilhosa carta, e nós temos aprendido com o apóstolo Pedro, que escreveu para encorajar aqueles nossos irmãos do passado, na região que hoje é a Turquia, gente que passava por tribulação, gente que por servir a Cristo passava por sofrimento. Nós temos aprendido quais motivos nós temos de encorajamento para nós, que também enfrentamos dificuldades e, por vezes, sofrimentos, porque pertencemos a Cristo. Nós que, à semelhança dos nossos irmãos do passado, estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós que, como Pedro diz, logo no início do capítulo 1, logo no início da carta, nós que somos apenas forasteiros, peregrinos, nós que estamos aqui de passagem, esta não é a nossa casa, este não é a nossa pátria, esta não é a nossa pátria.
Nós que enfrentamos dificuldades neste mundo caído, neste mundo que odeia a Deus e as coisas de Deus e a palavra de Deus, e odeia aqueles que amam a Deus, neste mundo que vai contra aquilo que a Bíblia diz, neste mundo que celebra o aborto, a morte de bebês, que celebra a união que Deus desaprova, que celebra tantas coisas e defende tantas coisas que a Bíblia condena, e que condenam aqueles que resolvem seguir e amar a palavra do Senhor. Então nós temos aprendido motivos de encorajamento, como viver num mundo como esse. E no domingo passado, ao olhar para os primeiros versículos do capítulo de número 4, dos versos 1 a 6, nós aprendemos sobre a importância de estarmos armados. Mas espere, não com uma arma física, mas armados com o mesmo pensamento de Cristo, tendo a mente de Cristo, para que possamos viver neste mundo que é hostil, que fala mal daqueles que servem ao Senhor. Então nós aprendemos sobre a importância de termos a mente de Cristo. E hoje nós vemos Pedro nos ensinando sobre a proximidade do fim. E então, com base no fato de que o fim está próximo, como devemos viver. E agora, ao olhar para o verso de número 7, queridos irmãos, nós vemos que precisamos, porque o fim de todas as coisas está próximo, nós precisamos viver não desesperados, não em desespero, mas em oração. Então Pedro, ele diz, o fim de todas as coisas está próximo, portanto... Já que o fim de todas as coisas está próximo, portanto o quê? Bem, antes, o que significa o fim de todas as coisas está próximo? Pedro certamente faz relação ao que ele disse antes. Ele fala, por exemplo, como nós vimos no domingo passado, ele diz no verso de número 6, pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Ele fala de julgados segundo os homens. Um pouco antes, ele diz no verso 4, por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. E no verso 5 ele diz o que vai acontecer com esses que falam mal dos que amam o Senhor. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pedro faz referência, meus irmãos, ao que em outros lugares da Bíblia é chamado de juízo final. Pedro faz referência ao dia em que Deus vai exercer a sua justiça, o seu juízo, de maneira plena, de maneira completa. Pedro faz referência ao dia em que todos comparecerão perante o tribunal do Senhor, e aqueles que não pertencem a Cristo serão condenados, mas aqueles que pertencem a Cristo já podem gozar da certeza de que não há condenação. Romanos 1:8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Queridos, Dr. Augusto Nicodemos, comentando este versículo, ele diz que o fim de todas as coisas corresponde à prestação de contas. Fim é uma referência ao dia do juízo final, no qual vivos e mortos serão julgados por Cristo em sua vinda gloriosa. Mas, irmãos, fim de todas as coisas não denota apenas o juízo de Deus. Para nós, que ainda há pouco cantamos que quando, enfim, Jesus abrir as portas da mansão, nós estaremos também diante dos santos em oração e cantaremos para sempre grandioso és tu. Para nós, ouvir que o fim de todas as coisas está próximo, significa que a bendita volta do nosso amado Redentor está próxima. O fim está próximo significa para nós que um dia vai cessar, não a nossa existência, mas o sofrimento. Aquilo que João escreveu em Apocalipse 21. Um dia vai cessar o choro, vai cessar as lágrimas, vai cessar o pranto, vai cessar a dor, vai cessar o luto. Um dia estas coisas não mais existirão. O fim de todas as coisas está próximo, significa que o Senhor vai restaurar e vai consumar todas as coisas, e Ele vai fazer novos céus e nova terra. Queridos, é isto que Pedro nos lembra, como encorajamento para nós, que estamos num mundo hostil, que vivemos uma vida que não é uma vida perfeita, e que muitas vezes enfrentamos situações difíceis, mas a semelhança daquele time de craques da década de 70, do Copa de 70, que sofreu gols, nós não precisamos ter preocupação ao assistir aqueles jogos hoje, porque nós sabemos qual foi o fim daquela Copa.
nós sabemos da vitória da seleção. Muito mais para nós, queridos, nós podemos ter a certeza da vitória em Cristo Jesus. O fim de todas as coisas está próximo, diz Pedro. A bendita volta de Jesus, e quinta-feira passada nós começamos uma nova série de estudos aqui, cujo o título é Encorajados por Jesus. E o nosso propósito para nas próximas quintas-feiras, nós estudarmos os capítulos 13 a 16 do Evangelho conforme João. E nós vimos na quinta-feira passada, foi apenas a introdução, se você perdeu, assista e acompanhe a partir da próxima quinta-feira, muitas lições para a nossa vida, muito encorajamento para nós em Cristo, e como você já deve ter lido no boletim também, na pastoral do boletim, nós aprendemos quinta-feira passada, nós nos lembramos de como Cristo encoraja os seus discípulos, dizendo assim, não fiquem com o coração de vocês atribulados, creiam, vocês creem em Deus, creiam também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e tiver preparado lugar, eu voltarei. Eu voltarei para buscar vocês. Queridos, o fim de todas as coisas está próximo, significa que a bendita volta de Cristo está próxima e Ele virá nos buscar. E nós habitaremos com Ele, reinaremos com Ele para todo sempre. O que, queridos, essa verdade maravilhosa, da certeza da vitória em Cristo, da certeza da vida eterna, da certeza de que um dia dores e sofrimentos cessarão para todo sempre e habitaremos com Ele para todo sempre, o que estas certezas maravilhosas implicam na nossa vida? Olha aí, mais uma vez, Pedro usa a palavra portanto. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto o quê? Aí Pedro diz, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Irmãos, neste mundo caído e cheio de violência e maldade e sofrimento, quando nós perdemos de vista que o fim está próximo, quando nós perdemos de vista qual é o fim, quando nós perdemos de vista a vitória que já temos garantida em Cristo, nós tendemos a nos desesperar. Nós tendemos a ficar, como Jesus disse para os seus discípulos, com o coração atribulado, turbado. Nós tendemos a ficar ansiosos, profundamente ansiosos, e isso atrapalha até de orar. E então Pedro diz assim, na certeza de que o fim de todas as coisas está próximo, sejam criteriosos e sóbrios. Ou seja, tenham a cabeça no lugar. Como manter a cabeça no lugar num mundo como o nosso? Pedro já nos ensinou. O fim está próximo. As coisas estão difíceis, há muita injustiça, há muita violência, desonestidade, há muita maldade, mas o fim está próximo significa que todas essas coisas cessarão e aqueles que praticam o mal serão julgados e serão condenados pelo Senhor. Então, diante do fim de todas as coisas, a primeira exortação de Pedro é: sejam criteriosos e sóbrios. Uma outra versão, que é a NVT, diz: sejam sensatos e disciplinados. Sejam sensatos e disciplinados. Estejam com a cabeça no lugar. Não há motivo para o desespero. Mas o que será da minha vida? Não há motivo para o desespero, porque o fim está próximo. Jesus já venceu. Você sabe disso, não sabe? Crianças, vocês sabiam disso? Jesus já venceu. Jesus é o Rei vitorioso. Nós não precisamos nos preocupar, porque Jesus já venceu e Ele garante para nós a vitória. Mas não é a vitória aqui neste mundo em relação às coisas materiais, Jesus nos garantindo uma vida de riqueza e prosperidade ou de saúde. Não, é muito mais do que isso. É a vitória eterna, é a vitória que nos garante a vida eterna. O fim de todas as coisas está próximo, então fiquem atentos, sejam disciplinados, ajam de forma sensata, não se desesperem, não há motivo para ansiedade. Não há motivo para ansiedade. Bom, se não há motivo para ansiedade, mas ainda assim as coisas são difíceis, como eu posso combater a ansiedade? Pedro diz em oração, vocês precisam ser criteriosos e sóbrios para poderem orar. Nós precisamos, e é interessante porque precisamos ter a cabeça no lugar para poder orar, e orar também nos ajuda a ficarmos com a cabeça no lugar e sermos criteriosos e sóbrios e disciplinados. O apóstolo Paulo, escrevendo Filipenses 4, ele diz assim: não fiquem ansiosos por coisa alguma, repetindo os ensinos de Jesus lá do Sermão do Monte, de Mateus 6. Paulo diz assim: coloquem tudo diante de Deus em oração, através de orações e súplicas, com ações de graças.
A primeira lição para nós, queridos, nesta manhã é: porque o fim de todas as coisas está próximo, porque nós já temos a certeza da vitória em Cristo Jesus, porque nós já temos a certeza que um dia reinaremos com Ele para todo sempre. Vamos ficar com a cabeça no lugar, vamos agir de forma sensata, disciplinada e vamos orar. Coloque tudo diante do Senhor em oração. A política tem levado você à preocupação? E como tem levado, não é verdade? As notícias, os noticiários, o que pode vir a acontecer em relação à eleição, em relação ao rumo do nosso país e desse mundo. Ao invés de você ficar desesperado, ao invés de você colocar o seu coração em pessoas, em políticos, ou em você mesmo, coloque o seu coração no Senhor e ore, descansando no Senhor, experimentando o que Paulo diz lá em Filipenses 4, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e o Deus da paz que nos guarda. Queridos, essa é a primeira lição. Porque já temos a certeza da vitória e porque a volta de Cristo se aproxima, nós devemos viver não em desespero, mas em oração. Então, essa compreensão das últimas coisas deve nos levar a orar. Enquanto nós oramos, assim nós demonstramos que somos dependentes e esperançosos do Senhor. O fim do nosso exílio, o fim da nossa peregrinação neste mundo onde somos peregrinos e forasteiros está próximo. Então não se desespere, ore. Esta é a primeira lição. Não se desespere, seja criterioso e sóbrio e ore. Mas há uma segunda lição para nós nesta manhã. Porque o fim de todas as coisas está próximo, porque a bendita volta do nosso Redentor e Salvador se aproxima, você deve viver com um amor intenso, você deve amar intensamente os seus irmãos. Olhe comigo o verso de número 8. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Queridos irmãos, mais uma vez Pedro chama a nossa atenção para a importância do amor. Ele já nos ensinou sobre isso. Nós já vimos, anteriormente, Pedro falando que devemos nos amar sem fingimento, sem uma máscara de hipocrisia, mas nos amar intensamente uns aos outros. E Pedro volta a esse tema, porque é um tema muito importante, porque aqueles nossos irmãos do passado precisavam ser lembrados disso, porque diante do sofrimento, diante da perseguição, nós tendemos a nos voltar para nós mesmos e nos preocuparmos apenas com a nossa vida. Sabe aquela frase, pessoa que olha só para o próprio umbigo? Diante do sofrimento, isso acaba sendo mais intenso e nos esquecemos e não nos dedicamos a amar o nosso próximo e passamos a nos amar a nós mesmos apenas, de forma egoísta, egocêntrica. E Pedro, então, lembra aqueles nossos irmãos do passado e o Senhor nos lembra hoje que precisamos viver na perspectiva de que o sofrimento vai acabar, de que o fim está próximo. Precisamos viver de forma útil, amando uns aos outros. Ele diz, nós devemos aguardar o fim de todas as coisas juntos, em comunidade, em amor. Mais uma vez, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros. Irmãos queridos, ao invés de perdermos tempo, ao invés de ficarmos concentrados nos problemas, ao invés de ficarmos ansiosos, devemos, como Jesus nos ensinou lá em Mateus 6, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E como fazemos isso? Vivendo em amor. Ao invés de perder tempo preocupados, ao invés de perder tempo nos angustiando, vamos na certeza de que o fim está próximo, de que a bendita volta de Cristo está cada vez mais próxima, de que nós habitaremos com Ele, vamos viver em amor, vamos amar. E Pedro, ele usa aqui essa expressão, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, muito amor uns para com os outros, vamos nos dedicar a amar uns aos outros. E nós já temos aprendido que o amor não é um sentimento. Não é questão de sentir algo, é questão de agir. É questão de decidir, é questão de fazer. Eu resolvo amar os meus irmãos. Eu resolvo ser um instrumento de bênção na vida dos meus irmãos. Ele diz assim, amem-se muito uns aos outros, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Irmãos, Pedro coloca o amor como uma marca que deve caracterizar tudo na vida do cristão.
Jesus já havia dito isso, nós lemos lá, e nós vamos estudar isso às quintas-feiras, Jesus nos ensinando que o amor é evidência de que pertencemos a Ele, é evidência do discipulado. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês vos amardes uns aos outros. E aqui Pedro agora ele diz assim, porque o amor cobre multidão de pecados. O que significa isso? Significa que por amor eu ignoro o pecado? Não, não é bem assim, meus irmãos. Pedro está citando aqui Provérbios 10:12. Provérbios 10:12 diz o seguinte: o ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Este é o paralelo de Provérbios. Enquanto o ódio provoca conflitos, o amor cobre todas as transgressões. O amor que cobre a multidão de pecados é o oposto do ódio que provoca conflitos, que provoca contendas. Significa, irmãos, que o amor que cobre a multidão de pecados significa não ficar por aí procurando falha nos irmãos, nas pessoas. Aliás, nem é preciso muito trabalho para encontrar falhas nos outros. Nós temos até facilidade de encontrar falhas nos outros. Nossa dificuldade é reconhecer as nossas próprias falhas. Daí Jesus dizer que não devemos ficar como hipócritas, enxergando o cisquinho no olho do outro, dizendo, olha, tem um pecado na sua vida, mas nós devemos primeiro tratar da trave que está no nosso olho. Irmãos, o amor cobre multidão de pecados, significa que por amor eu não vou ficar olhando, querendo enxergar as falhas dos outros, mas eu vou agir de forma amorosa, misericordiosa, inclusive ajudando meus irmãos na dificuldade, nos pecados que eles têm, inclusive sendo instrumento de restauração e não simplesmente de condenação. O amor cobre multidão de pecados, então significa pensar o melhor de cada um e não o pior de cada um, e não ficar investigando o que o outro tem de errado. O apóstolo Paulo, ao tratar sobre o significado do amor, lá em 1 Coríntios 13, no verso de número 5, o apóstolo escreve que o amor não se ressente do mal. Ou como diz a Nova Versão Transformadora, não é rancoroso. Ou como diz a Nova Versão Internacional NVI, não guarda rancor. O amor não guarda rancor, o amor perdoa. O amor cobre multidão de pecados, significa que ao invés de você guardar, quando alguém faz mal para você, quando o seu irmão falha com você, às vezes nem falhou com você, mas você acha que falhou, ao invés de você ficar machucado com isso, você resolve em nome de Jesus perdoar. Afinal de contas, Deus nos perdoou de tão grande dívida. Como vamos nós ficar alimentando, guardando mágoas? O amor cobre multidão de pecados, significa que você deve perdoar o seu irmão. A falta de amor nos leva à prontidão para criticar, para julgar, para condenar. A falta de amor nos leva a conflitos e a contendas, mas o amor nos leva a confrontar aqueles que precisam ser confrontados. E fazemos isso em amor. O amor nos leva a corrigir, a restaurar, a perdoar, a cuidar. Queridos, essa é a segunda lição para nós nesta manhã, porque o fim está próximo. Vamos parar de perder tempo, vamos parar de ser melindrosos, vamos parar de mimimi, como se diz por aí. Fulano de tal não olhou para mim, mal me cumprimentou, fulano de tal não me ligou. Vamos parar com isso e vamos resolver amar de fato e de verdade, vamos resolver agir de forma abençoadora. E a questão é como agir de forma abençoadora, amorosa na prática. Pedro também nos mostra. Olha só, queridos, essa é a terceira lição. Como o fim de todas as coisas está próximo, vamos amar na prática, exercendo a hospitalidade. Verso de número 9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. O que é, queridos, amar na prática? Amar na prática significa, em primeiro lugar, abrir o nosso coração. Porque abrindo o nosso coração, nós vamos também abrir a nossa casa. Nós vamos abrir a nossa casa, vamos abrir a nossa despensa, vamos abrir a nossa geladeira para o próximo, para aquele que está com fome, para aquele que está precisando. Vamos abrir a nossa casa para aquele que precisa de um lugar. Bem, vamos entender o contexto dos dias de Pedro. Na época de Pedro, a pregação era itinerante, os pregadores eram itinerantes, eles viajavam para pregar o Evangelho, e eles precisavam de um lugar para pouso, para descanso. E então Pedro incentivava aqueles nossos irmãos do passado a terem a casa aberta para a pregação do Evangelho. Nos dias de Pedro, as pessoas não se reuniam como num templo como esse,
com ar-condicionado, com espaço, com bancos confortáveis, se reuniam nas casas. E então ser hospitaleiro significava abrir a casa para comunhão, para reunião de adoração, para pregação do Evangelho. Queridos, devemos usar o nosso lar para o progresso do Evangelho, para a manutenção da comunhão. E Pedro diz, sem murmuração. Porque tem gente que faz, mas faz reclamando. Tenho que receber fulano de tal, tenho que receber pequeno grupo, tenho que receber irmão da igreja. E lá vem fulano de tal, e olha, ele vem com o filho dele que vai ficar dando trabalho. E reclama, e reclama. Mordomia cristã. Nós pertencemos a Deus. Tudo que nós somos, tudo que nós temos é do Senhor. Tem gente que acha ruim de dar carona. Tem gente que acha ruim de dividir qualquer coisa com o irmão. Queridos, o fim de todas as coisas está próximo. Nós vamos habitar com o Senhor para todo sempre. Vamos usar da nossa vida, do nosso tempo, dos nossos bens, para que ninguém, meus irmãos, fique desassistido. Vamos, já que tudo que temos é de Deus, inclusive a nossa casa, vamos usar tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. O que é, meus irmãos, amar na prática? É abrir o coração para abrir a nossa casa, para abrir o que nós temos. Então nós aprendemos em terceiro lugar, que já que o fim de todas as coisas está próximo, vamos viver a hospitalidade. Vamos viver em hospitalidade. Nós aprendemos domingo passado, na aula da escola dominical, e vamos continuar vendo hoje, que um dos requisitos para ser presbítero e diácono é exercer a hospitalidade. Alguém que não tem um coração aberto para os irmãos, e a casa aberta para os irmãos, é alguém que não serve para governar a igreja como presbítero, como pastor. É alguém que não serve para ser diácono. É alguém que não serve para ser diácono. E a hospitalidade não é só para presbítero e diácono, é para o povo de Deus. Abramos, queridos, o nosso coração, a nossa casa, para os nossos irmãos. Quarto lugar, meus irmãos, já que o fim de todas as coisas está próximo, vamos viver servindo uns aos outros, conforme o dom que Deus nos deu. O que é amar na prática? Pedro continua a nos ensinar, é servir uns aos outros. Versos 10 e 11, diz-nos assim, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Como amar na prática? Pedro nos ensina, além de sermos hospitaleiros, abrirmos o coração, amamos na prática servindo. Verso 10, sirvam uns aos outros. Irmãos, dizer que amamos não é tão difícil, mas nós demonstramos o amor servindo. Quinta-feira passada, na série Encorajados por Jesus, nós nos lembramos, olhando para João 13, que Jesus amou na prática. O capítulo 13 começa nos lembrando que Jesus, tendo amado os seus, lá em João, amou-os até o fim. E você se lembra o que vem na sequência de João 13? Depois de dizer que Jesus, tendo entrado em Jerusalém para ser morto, depois de dizer que Jesus sabia o que haveria de lhe acontecer, estando com os seus no cenáculo, que era uma sala grande, o que Jesus faz? Você se lembra o que Jesus faz? Ele pega uma toalha, ele tira a roupa que ele tinha de cima, como um escravo, ele se agacha com uma toalha e uma bacia, e ele passa a lavar os pés dos seus discípulos. E no final ele diz assim, vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Vocês me chamam de Senhor, de Mestre, e eu sou, vocês estão certos, eu sou o Senhor. Ali, meus irmãos, estava o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, pelo qual todas as coisas foram feitas. Ele diz assim, se eu, sendo o Senhor, estou servindo a vocês, façam isso, uns para com os outros. Queridos, o nosso Senhor, o grande Rei, aquele que é o Deus grandioso, como nós cantamos há pouco, como nós lemos em Jeremias 10, aquele que é o grandioso Deus, se prostrou e serviu. Aquele que é o grandioso Deus e Rei, veio a este mundo e nos serviu. E entregou a sua própria vida para a nossa salvação. Como nós não iremos amar servindo uns aos outros? João 3,16 é conhecido, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas 1 João 3,16 fala do amor de Cristo, mas diz que assim como Cristo deu a vida
pelos seus, nós devemos ter disposição de dar a vida uns pelos outros. E fazemos isso de que forma? Servindo. Ontem, na programação dos adolescentes, uma programação muito agradável lá no Matias, nossa irmã Aline, que estava servindo ainda há pouco, tocando, servia ontem, trazendo o estudo, e ela disse algo: nós precisamos da mente de Cristo, para que possamos servir uns aos outros. Sim, irmãos, precisamos estar armados com o mesmo pensamento que houve em Cristo, como vimos no domingo passado, para que possamos servir. Servir de que forma? Fazendo uso dos dons que Deus nos deu. Olha só o que Pedro diz. Ele diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. E no verso 11 ele dá exemplo daqueles que pregam, daqueles que ensinam, daqueles que falam e daqueles que servem, como a palavra diácono, né, é serviço, daqueles que servem. Ou seja, que dom Deus deu a você? Ah, pastor, eu acho que eu não tenho nenhum dom. Tem. Talvez você não saiba qual é o seu dom, mas se você pertence a Cristo, Deus te capacitou para que você seja um instrumento nas mãos dele na edificação do povo de Deus. Use o dom que Deus te deu. Talvez não seja o de ensinar, talvez seja o dom da hospitalidade, de abrir sua casa. E isso é muito precioso. Você já parou para pensar? Quantos irmãos novos precisam ser integrados na nossa igreja? Por que você não convida uma família que você conhece bem e uma família que você não conhece bem? Faz algo simples, pede para levarem alguma coisa. Alguns irmãos têm feito isso, né? Nós temos participado, essa semana participamos, e temos também aberto a casa, agora está em reforma, mas mesmo assim temos aberto a casa pastoral. Isso é maravilhoso. Nós ganhamos um sofá essa semana, um sofá grandão, né? Um sofá grandão, do tamanho desse banco aí. E sabe o que eu fiquei pensando, vendo a sala com 3 sofás assim, eu já fiquei pensando: vai dar para receber bastante gente aqui, fazer uma reunião gostosa aqui na sala para adorar a Deus. Irmãos, vamos servir uns aos outros, com a nossa casa, com o dom que Deus nos deu, que pode ser o da hospitalidade, pode ser o dom de orar pela pessoa, mas use o seu dom para a edificação do seu próximo. O fim está próximo. Você tem desperdiçado a sua vida ou você tem usado sua vida para a glória de Deus? Pedro diz que tudo isso é para a glória de Deus. Ele termina dizendo assim: para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Por que, meus irmãos, amar uns aos outros? Por que ser hospitaleiros? Por que orar? Por que servir uns aos outros? Porque isto leva à glória do Senhor. Deus é glorificado quando nós não desperdiçamos a nossa vida. Quando nós vivemos para a glória dEle, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, abrindo o nosso coração e o nosso lar para os outros, Deus está sendo glorificado. A Bíblia diz que alguns, abrindo a casa, hospedaram até anjos, sem saber hospedaram até anjos. Queridos, vamos viver de forma criteriosa, sóbria. O fim está próximo, vamos parar de desperdiçar a vida, vamos viver em amor, em serviço, vamos viver servindo a Deus, servindo uns aos outros. O fim está próximo. Sabe, queridos, o fim está próximo significa não mais aquela imagem de alguém levantando uma taça, mais do que isso. O fim está próximo deve nos lembrar, deve nos fazer imaginar que, como diz lá, os anjos disseram para os discípulos lá em Atos 1, quando Jesus estava subindo aos céus, os anjos disseram assim: olha, assim como vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. A Bíblia diz, queridos, que Jesus vai voltar e que todo olho o verá. Será uma volta gloriosa e grandiosa. Queridos, o fim está próximo. O nosso amado Senhor vai voltar e virá nos buscar. O fim está próximo. E quando, enfim, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão, nós iremos de estar de joelhos entre os santos, glorificando ao Senhor, cantando: grandioso és tu.